e fiz o mestrado posterior à graduação na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, em Geotecnia Ambiental. Concluí o mestrado em 2004 e, imediatamente retornando à minha cidade natal, prestei um concurso para professora substituta na própria UFES e fui aprovada e ministrei aulas durante 2 anos para os cursos de Engenharia Civil e Arquitetura. Imediatamente após o término desse concurso, desse contrato temporário de professor substituto, felizmente apareceu o concurso da Petrobras, me inscrevi e no próprio ano, em 2004, no dia 1º de setembro, eu tive a felicidade de assinar o termo de posse como engenheira de petróleo da maior empresa brasileira. Chegando aqui, após o curso de formação em Salvador, entre os anos 2004 e 2005, parcialmente, total de uns 9, 10 meses, eu fui lotada na ORrio, na Unidade de Operações do Rio de Janeiro, inicialmente trabalhando na área de reservatórios, que é uma área bem correlata com a minha experiência acadêmica. E nos últimos 3 anos eu tenho trabalhado no ativo de Albacora Leste, no ativo de produção, com uma coordenação técnica de parcerias. E nessa nova área, eu tenho oportunidade de lidar com campos de petróleo que não são 100% Petrobras e, com isso, ter a vivência com outras empresas petrolíferas no setor e também ter um contato maior com pessoas de outras áreas dentro da Petrobras que envolvem toda a cadeia produtiva, como a Bast, o Gás e Energia, além das áreas também muito importantes que nos dão todo o suporte possível, que seria a contabilidade, finanças, tributário e o jurídico. Boa tarde a todos, meu nome é Daniel Della Moura Bonolo, eu sou de formação engenheiro de eletrônica e computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu ingressei na Petrobras junto com a Betânia, 1º de setembro de 2004, na turma de engenheiros de petróleo, com mais outros 178 colegas. Muitos deles hoje são referências nas suas áreas. E de 2005 até 2015 eu trabalhei na área de desenvolvimento de parcerias do EIP corporativo, sendo que nos primeiros anos me dedicando mais à aquisição de blocos exploratórios nas licitações da ANP, né, dando início a toda a cadeia que nos leva até a produzir e vender petróleo depois. Posteriormente, eu passei a me especializar num assunto que não era de muito domínio da empresa, que é a individualização da produção. É um tipo de negociação que é obrigatória por lei e que é um desafio em todos os lugares do mundo e no Brasil não seria diferente, e principalmente pelo ambiente regulatório que a gente tem aqui, que é bastante mais complexo do que em vários outros países que a gente conhece. Então, essa vivência deu a oportunidade de conhecer não só pessoas da exploração na sede e em todas as unidades, como a Betânia até comentou também, finanças, tributário, contabilidade, desenvolvimento da produção e jurídico principalmente. Além disso, eu dou aulas em vários cursos na Universidade de Petrobras, sou coordenador de um deles, sou co-organizador de outro. E hoje eu estou atuando na área do pré-sal, gestão de contratos de produção. Eu sou consultor lá nessa área e basicamente o meu trabalho hoje tem a ver com a questão de cobranças dos parceiros, né? A gente tem áreas em parceria, a gente é operador, portanto tem que executar as atividades, faz os pagamentos e depois tem que receber esse dinheiro dos nossos parceiros. Então é uma área realmente que a gente precisa dar muito foco, principalmente nesse momento em que a gente está com essa dificuldade toda de caixa. Outra coisa que foi pedido na organização do debate foi que a gente falasse por que a gente se candidatou, né? E eu vou falar um pouquinho também pela Betânia. Eu sei que ano passado ela já se candidatou, tentando de alguma maneira levar uma visão independente para o nosso conselho, né? Uma visão desvinculada de outras instituições, nosso compromisso somente com a empresa, com seus empregados. E esse ano a regra mudou, a gente tem como necessidade de colocar um suplente também na chapa, e aí, né, a gente conversou um pouco e eu acabei me candidatando a essa vaga junto com ela.
E o que a gente quer fazer? Basicamente, vocês vão ver hoje durante o debate, mas o que a gente quer principalmente hoje, agora, é aumentar o interesse das pessoas por esse processo, né? A gente vê que tem muita gente que ainda não se interessa, acha que não vale a pena, que não tem importância, e o que a gente quer é, quem sabe, ajudar a bater o recorde de votação, quem sabe ajudar a bater o recorde de assistência desse debate, e o que vier depois a gente vai achar que foi um dever cumprido, porque seja quem for, que seja eleito no fim, com 60% dos empregados votando, a gente vai estar representado. Ok, muito obrigada. Agora é a chapa 1010, que tem 6 minutos para se apresentar a partir de agora. Bem, olá, petroleiras e petroleiros. Eu sou David Bacelar, técnico de segurança da refinaria Landulfo Alves. Ingressei em 2006 na empresa, graduado em administração pela Universidade Estadual de Feira de Santana, pós-graduado em gestão de pessoas pela Universidade Federal da Bahia e em SMS pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do nosso estado. Além disso, o atual conselheiro de administração eleito pelos trabalhadores e trabalhadoras. Então, em primeiro lugar, a você que está nos assistindo nesse momento, eu quero agradecer pelos votos e pelos apoios que nós tivemos nesse primeiro turno, que nos deu a vitória no primeiro turno com 4.415 votos, uma vitória representativa, mas não apenas agradecer. Quero também dizer a você, petroleiro e petroleira, que eu fiz questão de honrar o voto de cada um e cada uma nesse curto mandato que tivemos de 2015 até abril de 2016. Nós conseguimos cumprir um compromisso que nós assumimos na candidatura passada, quando nós dissemos que iríamos nos comunicar melhor com a categoria. E fizemos isso através das redes sociais, fizemos isso através do nosso blog, através do informativo do CA, que com certeza você, trabalhador, trabalhadora, está recebendo através do seu Notes. Mas não apenas isso. Nós conseguimos tratar um grande tema que ainda precisa de muito avanço dentro da empresa, que é o SMS, a segurança, o meio ambiente e a saúde, que nós estamos na presidência do Comitê de SMS conseguindo fazer algumas mudanças na área de SMS de toda a empresa, revisando a sua política e a sua gestão de SMS. Mas não apenas isso. Nós conseguimos, nesse curto espaço de tempo, fazer com que, no Conselho de Administração, o conselheiro eleito, independente de quem seja de agora em diante, ele possa ter um assento permanente no comitê estratégico, comitê que debate grandes temas da companhia e que leva esses temas já mais aprofundados para as reuniões do Conselho de Administração. E mais do que tudo isso, petroleiro e petroleira, nós conseguimos, nesse ano de 2015, municiar a categoria de informações, municiar os movimentos sociais e principalmente o movimento sindical de informações importantíssimas, principalmente a respeito das grandes ameaças que nós sofremos nesse ano 2015 e que infelizmente continuaremos a sofrer nesse ano 2016, principalmente com relação ao grande tema do plano de desinvestimentos, que na verdade se trata de um plano de venda de ativos. E sendo mais claro e direto para você que está nos assistindo nessa tarde, na verdade se trata de um grande plano de desmonte e de privatização da nossa grande empresa. Então, para isso, nós estamos sim concorrendo a uma reeleição junto aqui com o companheiro Bob Ragusa, que é lá da Replan, para nós termos a capacidade de enfrentar esse tema dentro do Conselho de Administração e mais do que isso, tentar organizar a categoria petroleira e movimentar outros atores para que estejam defendendo a grande empresa que é a Petrobras. Bom, uma boa tarde aos petroleiros e às petroleiras que nos assistem nesse debate. Eu sou o Arthur Ragusa Guimarães, como o David falou, mais conhecido como Bob. Sou técnico de operação lá do coqueamento da refinaria do Planalto, a Replan, em Paulínia. Quero dizer aqui que é uma grande honra, é um grande privilégio estar aqui sentado ao lado do David Bacelar. O David fez um belo mandato durante o ano de 2015, municiando a categoria e a sociedade, que é mais importante ainda, das informações estratégicas que passaram pelo Conselho de Administração da Petrobras. Quero dizer também que a nossa candidatura é uma construção coletiva, né? É uma construção coletiva dos sindicatos, da Federação Única dos Petroleiros, mas acima de tudo da categoria que nós dois representamos aqui. Ambos somos dirigentes nos nossos respectivos sindicatos. Eu sou oriundo lá do Sindicato Unificado dos Petroleiros do Estado de São Paulo e também diretor da AFUP. E foi através dos nossos fóruns coletivos, né, participativos,
que nós definimos essa candidatura. Isso é algo muito precioso para que nós, petroleiros e petroleiras, pensemos em como nós vamos escolher o nosso representante no CA. O nosso representante ele tem que ter uma capacidade de articular esse mandato para fora do CA. Por quê? Porque hoje nós somos 1 em 10 conselheiros. E, no mais das vezes, os interesses dos trabalhadores certamente estarão em conflito com os interesses dos acionistas, inclusive do acionista majoritário, nos tempos que a gente vive hoje. Portanto, é necessário que a gente consiga construir força social para fora do mandato do CA, consiga construir força social, consiga municiar os movimentos sociais e a sociedade civil organizada para que ela, faça o que fez para que a Petrobras fosse criada. Um grande movimento, como o petróleo é nosso, que fez essa companhia surgir como uma ferramenta do desenvolvimento nacional. Então é uma honra, é um privilégio estar aqui. Quero mandar aqui um grande abraço para os meus colegas, para os meus companheiros e companheiras lá da Replan, lá do Unificado, e dizer também que nós temos uma característica muito importante da nossa chapa, que é a lealdade. A lealdade, acima de tudo, com a categoria. Tanto o David quanto eu fomos já, inclusive, presos por esta categoria e por esta empresa. E é isso que nós queremos imprimir nesse próximo mandato no Conselho de Administração da Petrobras. Um grande abraço. Obrigada. E no próximo bloco, os componentes das duas chapas farão perguntas à chapa concorrente. A gente volta já já. O perfil é o nosso retrato no Connect. É onde podemos mostrar nossa formação acadêmica e profissional e nossas preferências dentro e fora da rede. Aqui vão algumas dicas. Escolha uma foto recente na qual você possa ser identificado e que seja adequada ao ambiente de trabalho. Na aba Sobre Mim, você pode incluir projetos e atividades da companhia e relacionar assuntos do seu interesse pessoal. Na área Meus Links, você pode apontar para conteúdos de seu interesse no Connect, como as comunidades em que é mais ativo, ou divulgar seu perfil do LinkedIn, por exemplo. As informações que você publica em seu perfil são facilmente encontradas por meio da busca e podem revelar que você tem conhecimentos que interessam a outras pessoas. Por isso, mantenha seu perfil sempre atualizado. Connect, compartilhe e curta essa ideia. Estamos de volta e nessa parte do debate, cada chapa terá 1 minuto para fazer perguntas à chapa concorrente, que terá 3 minutos para responder. Em seguida, haverá uma réplica de 1 minuto por parte da chapa que fez a pergunta. Por fim, a chapa questionada terá 1 minuto para a tréplica. Serão ao todo 4 perguntas alternadas. E começamos com a chapa 1700, que tem 1 minuto para fazer a primeira pergunta, a partir de agora. Eu gostaria de pontuar uma das propostas que a outra chapa fez e está divulgando, que seria a defesa do fechamento do capital da empresa. Eu me preocupo e por isso gostaria de fazer uma pergunta referente à fonte desse dinheiro. Se ele saberia me responder de onde ele imagina que esse dinheiro viria e mais, se quando houver o fechamento do capital e o acionista majoritário for comprar as ações minoritárias, se ele entende que isso é uma transferência de valor de dinheiro público para o acionista minoritário. Ok, obrigada. Chapa 1010, 3 minutos para responder a partir de agora. Bem, candidata, realmente essa foi uma de nossas propostas desde a candidatura do ano anterior, onde nós apresentamos ela naquela época e novamente durante esse ano. O informativo nosso do CA, que tem chegado à categoria via e-mail praticamente todos os meses, em um deles veio justamente um artigo nosso falando sobre isso, fechamento do capital da Petrobras. E por que isso, petroleiro e petroleira? Porque, na verdade, existe um movimento em todo o mundo, desde a década de 70, em que toda a indústria do petróleo e gás no mundo, ela vem sendo estatizada. Por que isso? Porque os estados eles querem ter maior controle das reservas de petróleo e também maior controle da produção de petróleo no mundo. Então não é nenhuma proposta esdrúxula da nossa chapa, nem da nossa
do nosso mandato desde o ano passado. E é claro, sim, que existem recursos para isso. Esse debate temos feito com o governo federal insistentemente, fazendo a pressão devida aos parlamentares no Congresso Nacional e também aos membros do Poder Executivo, dizendo que tem recursos sim. Um exemplo, reservas internacionais hoje do governo federal chegam a quase 400 bilhões de dólares, para ser mais exato, 398 bilhões de dólares, em que o governo federal, em 2009, utilizou parte desse recurso, por exemplo, para injetar recursos nos bancos. Então, pode muito bem o governo federal fazer isso. E os acionistas, que são trabalhadores da empresa, não serão prejudicados em hipótese alguma. É claro que num movimento como esse, de fechamento do capital, obviamente os acionistas minoritários que detêm as suas ações, eles vão valorizá-las ao ponto deles poderem vendê-las. Então, sem dúvida alguma, o trabalhador, trabalhadora da Petrobras, que está nos assistindo nesse momento, com certeza não será prejudicado. E mais do que isso, nós deixaremos de ser essa empresa que não é estatal, 100%, e que não é uma empresa privada. E fica, por conta de ficar nesse meio termo, sujeita a uma série de leis, de legislações e de limitações diferentes, por exemplo, da Aramco, a grande estatal da Arábia, como, por exemplo, a Statoil, a grande estatal da Noruega, como, por exemplo, a Pemex e outras. Então, teríamos sim a possibilidade de fazer com que isso de fato ocorresse. Mas, caso isso não fosse possível, outras propostas estão sendo discutidas justamente pelo Grupo Técnico de Trabalho Paritário entre a Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras e a Petrobras, discutindo alternativas para a financiabilidade da empresa e para o futuro dessa empresa que nós tanto amamos. Além disso, existem outras alternativas que o trabalhador, a trabalhadora que está nos assistindo nesse momento pode acessar não somente o nosso blog, como também o site da Federação, fup.org.br, e observar o andamento das reuniões do GT, que trazem outras alternativas, além dessa que foi aqui comentada pela candidata. Ok, obrigada. Chapa 1700, 1 minuto para a sua réplica a partir de agora. Bom, uma questão interessante que foi levantada foi os valores que você comentou que tem nesse fundo internacional. A empresa hoje tem valor de aproximadamente 87 bilhões e está devendo em torno de 500 bilhões de reais. Então, só tem que ver que esse número é bastante grande. Além disso, no momento em que se faz um fechamento de capital, se a empresa tem interesse, se o governo tem interesse em adquirir essas ações, ele obviamente não vai poder pagar o mesmo valor que está de face das ações. Ele vai ter que oferecer um valor um pouco maior, porque senão os acionistas não vão querer vender e não adianta fazer isso. É esse ponto que a gente está reforçando, que é tirar dinheiro público e colocar na mão de acionistas privados. Isso, na nossa visão, se chama privatização. Tá? E isso a gente é totalmente contrário. A Petrobras é uma sociedade de economia mista por lei desde que foi criada em 3 de outubro de 53. E por fim eu queria que você citasse 5 países onde o petróleo está sendo estatizado. Ok, obrigada. Agora a chapa 1010 pode fazer sua tréplica em 1 minuto a partir de agora. Justamente pelo contrário, o governo federal teria sim a possibilidade de fazer isso, sem dúvida alguma. Infelizmente, o que prejudica essa possibilidade nesse exato momento é justamente a fragilidade política do governo federal, devido, infelizmente, à frágil democracia que temos e que permitiu essa base aliada não fazer com que o país ande da maneira que deveria. Poderíamos sim fazer isso. A estatização, de fato, da Petrobras é um movimento sim justo. É um movimento em que nós teríamos o tema da soberania nacional, de fato, abarcado pelo governo federal, e podemos aqui lembrar de algo que os Estados Unidos da América do Norte fez, por exemplo, quando injetou mais de 300 bilhões de dólares no sistema financeiro nos anos de 2008. Além de ter injetado recursos na GM, na Ford, nas empresas que sustentam ali e o sistema financeiro que sustenta a economia do país. No Brasil, poderíamos e o governo federal deveria sim fazer isso. Ok, obrigada. Agora a chapa 1010 tem 1 minuto para fazer a sua primeira pergunta a partir de agora. Bem, o Facebook é uma ferramenta extremamente útil para a atualidade hoje, principalmente para a juventude. É a rede social em que nós nos mostramos para a sociedade. E nós tivemos a curiosidade de tentar conhecer a candidata, que nós não conhecíamos, e verificamos que a candidata ela curte fanpages como, por exemplo, Instituto Liberal de São Paulo, Orgulho de Ser Reaça, Orgulho de Ser de Direita, Eduardo Bolsonaro, Marco Feliciano, Onix Lorenzoni, Ronaldo Caiado do DEM, Jair Messias Bolsonaro.
Finalmente, candidata, você tem utilizado muito o termo de independente e apolítica. Infelizmente, não é bem isso que o seu perfil no Facebook demonstra. Infelizmente, nós, trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras, gostaríamos muito mesmo de conhecer quem é a candidata Bethânia e o que de fato ela defende ou se ela concorda com a ideologia de direita exposta no seu Facebook. Obrigada. Chapa 1700, 3 minutos para responder a partir de agora. Sim, antes só fazer um comentário, porque é importante essa ressalva. A gente recebeu algumas mensagens com essa questão sobre sermos apolíticos. Em nenhum momento a gente divulgou que é apolítico e é uma maluquice falar que é apolítico, porque quando a gente tem um relacionamento, uma amizade, cria filhos, a gente está exercendo política. O que a gente falou é que a gente não é vinculado com nenhum partido político e, portanto, se sente à vontade na hora de discutir as nossas ideias no CA, de defender itens que sejam de interesse de qualquer pessoa, de qualquer partido, de qualquer outra instituição e não necessariamente estar vinculado a uma delas. É isso que a gente quis dizer. Por favor. Exatamente. E a respeito da minha página pessoal do Facebook, eu gostaria de informar que as informações, as discussões que ocorrem lá são em âmbito privado, são em âmbito da minha pessoa enquanto cidadã. Agora, dentro do Conselho de Administração da Petrobras, é que eu entendo e defendo que nós devemos ter um posicionamento neutro, independente, focado em critérios técnicos para poder avaliar as determinações da alta gestão. Lá, as determinações da alta gestão são passadas para o Conselho de Administração e os seus 10 membros votam com base em critérios técnicos e econômicos. O critério político, hoje em dia, ele está sendo muito utilizado, haja vista que 7 dos 10 membros do Conselho de Administração são indicados pelo governo federal e o critério político está sendo preponderante em detrimento do critério técnico. E uma questão que eu gostaria de retornar ao candidato nessa minha resposta é que, sabendo também veiculado em meios públicos, virtuais e impressos, que o candidato é vinculado à FUP, à CUT e à MST, que estão diretamente ligados e alinhados politicamente com o governo federal, não seria a vaga do candidato representante dos empregados mais uma vaga, mais um voto político, totalizando 8 votos de uma política que tem provado a sua inapetência para gerir a empresa, a maior empresa do Brasil? Eu gostaria de fazer essa ponderação ao candidato. Eu gostaria de perguntar se você não teve curiosidade de olhar o meu Facebook também, que eu votei no PSOL, por exemplo, porque se é importante essa visão, eu não me considero uma pessoa de esquerda nem de direita, eu considero uma pessoa que tem ideias que vão ser debatidas com os empregados e que vão ser consideradas para todas as discussões que a gente tiver no CA. Em qual partido eu votei, de qual religião eu sou, de qual sexo eu sou, isso aí para nós não faz diferença alguma. Ok, obrigada. Chapa 1010, 1 minuto para réplica a partir de agora. Bem, petroleiro e petroleira, finalmente você pôde, de fato, conhecer agora os candidatos a partir desse debate. Mas, sem dúvida alguma, aquilo que nós somos individualmente influencia na nossa vida profissional. Nós não temos como separar o que é pessoal e o que é profissional. Então, se eu concordo com deputados e senadores que fazem jogo contra a nossa empresa Petrobras, que querem privatizá-la, desmontá-la, entregá-la para o capital internacional, como por exemplo o senador José Serra, que está aí fazendo todo esforço para entregar as reservas do pré-sal, por exemplo, infelizmente a Chevron, nós de fato então conseguimos conhecer a candidata. É interessante que nós lembremos disso sim, porque a nossa vida pessoal, que nós entendemos de mundo, a nossa cosmovisão, ela sim influencia nas nossas decisões. E nós precisamos ter um representante do trabalhador e da trabalhadora no Conselho de Administração da Petrobras. Obrigada. Chapa 1700, 1 minuto para a tréplica, a partir de agora. Bom, claramente eu discordo do ponto de vista do candidato. Eu acredito que a minha experiência técnica garantida nesses mais de 11 anos dedicados a uma carreira técnica dentro da Petrobras é muito mais preponderante do que qualquer critério religioso, político e de sexo.
isso não deve ser levado em consideração, uma vez que, se fizermos uma ponderação, o governo, tendo feito uma gestão que levou à situação de crise grave financeira da Petrobras e problemas de fluxo de caixa, levou à situação de hoje termos um patrimônio da ordem de 87 bilhões e uma dívida de mais de 500 bilhões de reais. Se você deve ao banco 5 vezes mais do que você vale, isso praticamente já é uma privatização. O que nós temos que trabalhar é para reverter a situação e trazer a Petrobras para o caminho certo, trilhar o caminho do... Obrigada. E agora, chapa 1700, 1 minuto para fazer a sua pergunta a partir de agora. Eu vi que um dos outros pontos das suas propostas, não especificamente como candidato aqui, mas já que você abordou temas de fora da eleição, a gente viu que uma das suas propostas tem a ver com investimentos em áreas em que a Petrobras já percebeu que são deficitárias e empresas que foram criadas para atender algum interesse que a gente não sabe exatamente qual é, mas que de fato não é o interesse dos empregados, não é o interesse da Petrobras como empresa, como exemplo a Sete Brasil. E a gente gostaria de saber se você realmente considera que é razoável a empresa continuar tocando projetos dessa natureza que não atendem aos interesses da empresa, não atendem aos interesses dos empregados, em detrimento da empresa, em detrimento da saúde financeira da empresa, que está levando a uma situação calamitosa. Ok, chapa 1010, 3 minutos para a resposta a partir de agora. Bom, eu vou começar aqui a resposta, depois o David pode complementar, se achar necessário. Primeiramente, que a Petrobras ela não pode ter um papel de única e exclusivamente satisfazer aos desejos e aos anseios das petroleiras e dos petroleiros. Isso é uma verdade que nós temos que aceitar enquanto empregados e empregados da companhia. Ela foi criada para ser uma alavanca para o desenvolvimento nacional. A Petrobras é a única empresa do setor petróleo que faz encomendas para o mercado nacional. Foi com este objetivo que a Sete Brasil foi criada. Se existem fraudes, se existem problemas de gestão, se existem roubos, enfim, existem os órgãos como a Polícia Federal, a CGU, o TCU e diversos outros órgãos que, graças a essa empresa ainda ser uma empresa de economia mista, eles podem auditar as contas da Petrobras, eles podem investigar e eles podem encontrar esses desvios. Agora, que é um fato que a indústria naval brasileira foi reativada, que os estaleiros foram reativados, que os metalúrgicos tiveram emprego novamente nessas áreas e que as obras que a Petrobras vem desenvolvendo no Brasil giraram a economia em todas as regiões onde elas estão se desenvolvendo, isso é inegável. Existem sim alguns ativos da Petrobras que a discussão da opinião pública, vamos dizer assim, quer nos fazer acreditar que não são rentáveis ou que não são lucrativos, como é o caso da Transpetro, como é o caso da Gaspetro, como é o caso dos campos terrestres na Bahia. Nós sabemos que quem desdenha quer comprar, né? Nesse caso, o ditado popular, ele é um tiro certeiro no coração dessa proposta privatista. Todos esses empreendimentos da Petrobras são importantíssimos para as regiões onde eles se desenvolvem. Nós reconhecemos que existem problemas com os campos que estão amadurecendo, um comprometimento da sua rentabilidade? Sim, nós queremos encontrar as soluções que melhor casem a rentabilidade da Petrobras, se pudermos dizer assim, o problema da financiabilidade da Petrobras, com atender aos trabalhadores e às comunidades. Não desabastecer esses trabalhadores e essas comunidades, não tornar a economia dessas regiões uma terra arrasada, porque aí sim nós vamos ter verdadeiros problemas sociais, não só para as petroleiras e os petroleiros enfrentarem, mas também para a sociedade enfrentar. Ok? Ainda tem tempo? Ok. Chapa 1700, 1 minuto para a réplica a partir de agora. Eu não sei se foi falta de entendimento, talvez eu não tenha me expressado corretamente, ou se realmente me assusta um pouco que os colegas ainda não tenham noção da situação em que a empresa se encontra
e principalmente que de fato existiram alguns investimentos e a gente viu vários deles nas páginas policiais dos jornais. A gente não está falando de página de economia, página de desenvolvimento, páginas de indústria, página de tecnologia. Estou falando das páginas policiais, onde vários desses investimentos foram feitos exclusivamente para atender certos interesses que a gente não pode afirmar exatamente de quem seja, porque a gente não sabe, mas que não são interesses da Petrobras como empresa. Eu não estou falando apenas das pessoas, dos empregados. Tá? E isso realmente é bastante preocupante, a gente ter há um ano um representante dos empregados lá no Conselho que, pelo visto, ainda não percebeu a situação gravíssima em que a gente se encontra. Tá? Então, é só isso que eu queria dizer. Ok? Ok, então, chapa 1010, 1 minuto para tréplica a partir de agora. Nós não só percebemos, petroleiros e petroleiras que estão nos assistindo nesse momento e candidatos, como estamos tentando ajudar. E essa é a diferença. O representante dos empregados e empregadas no Conselho de Administração da Petrobras, ele tem que ter essa capacidade. A capacidade de conseguir mobilizar outros movimentos, mobilizar a categoria, mobilizar outros atores para que a empresa ela seja, sim, ajudada. Sabemos da dificuldade e hoje o que nós entendemos que deve ser feito, sim, sem dúvida alguma, é um aporte de capital do governo federal, que é acionista controlador dessa empresa. O governo federal tem que assumir esse papel, até porque, sim, utilizou a empresa dos anos 2011 a 2014 para controlar a inflação, é a hora de dar a sua contrapartida, sem dúvida alguma. Com relação à Sete Brasil, nós também temos ajudado nesse debate. Não só a empresa, como a Petros, o Bradesco, investiram recursos e eles não podem ser perdidos. Tem que se fechar, sim, um processo de negociação para que a Sete Brasil, de fato, funcione. Obrigada. Agora a chapa 1010 tem 1 minuto para fazer a sua pergunta a partir de agora. Candidatos, como nós todos aqui sabemos, o Conselho de Administração ele é composto pelo acionista majoritário, pelos acionistas minoritários, dentre os quais, inclusive, existem muitos empresários, pela própria direção da companhia, a gestão da companhia, e, finalmente, pelo conselheiro eleito pelos trabalhadores. Com uma chapa que, inclusive, conta com um consultor, que é um cargo gerencial, um cargo de confiança, que está sujeito à hierarquia, que está sujeito à meritocracia dentro do sistema Petrobras. Uma vez que vocês sucedam, uma vez que vocês conquistem aí a cadeira do CA da Petrobras, como é que vocês vão representar os trabalhadores? Vocês vão representar a gestão ou vocês vão representar o chão de fábrica que constitui a maior parte deste sistema? Ok, obrigada. Chapa 1700, 3 minutos para responder a partir de agora. Bom, como consultor e uma das funções do cargo de consultor é disseminar conhecimento, eu gostaria de fazer uma pequena correção na fala do colega Arthur. A Petrobras atende uma carreira em Y, e para quem não sabe, um Y significa que ou você vai para um lado ou você vai para o outro. E a carreira em Y dentro da Petrobras significa que você pode, em um certo momento, ser designado para uma função gerencial ou exclusivamente para uma função de especialista, que é o caso da função de consultor. Então, essa afirmação de que é um cargo gerencial ou de confiança está totalmente inadequada. E, continuando a resposta dentro do nosso tempo, eu acho verdadeiramente lamentável que o candidato, tendo apenas 2 perguntas para nos fazer, ele use uma pergunta para usar um assunto de cunho privado meu e o outro para fazer uma difusão de boatos que têm sido veiculados por materiais impressos e virtuais da FUP, querendo fazer a ligação da nossa candidatura com a alta diretoria. E também em relação aos discursos que têm sido feitos em cima de carros de som, anteontem, por exemplo, na Relan, quando a pessoa que estava ao microfone fazia essa mesma ilação infundada. Eu tenho provas, eu já tenho áudio desse vídeo, desse discurso em cima do carro de som e posso disponibilizar a qualquer momento. Mas, em função da situação que se encontra hoje, a Petrobras, vamos fazer uma analogia, um entendimento, vamos tentar entender a lógica para responder a pergunta do colega. Hoje, no Conselho de Administração, existem os 10 membros que votam, têm atribuições para eleger e destituir os membros da alta gestão, os membros da diretoria. Ou seja, no último mandato,
o candidato, que é o atual representante, ele foi pelo menos corresponsável pela eleição do corpo diretor. Se os atuais diretores estão confortáveis com a sua posição de diretores, que vantagens você crê que eles teriam em eleger uma chapa que poderia pensar em querer mudar a situação tão confortável para eles hoje em dia? Eu não consigo entender essa lógica. O que eu consigo entender é que nós temos a boa vontade e a técnica e a experiência para fazer um bom trabalho no Conselho de Administração. Confirmo que a gente não tem ligação. E confirmo que, dito aqui, que eu não tenho vínculo algum com qualquer membro da alta gestão da Petrobras. Ok, obrigada. Chapa 1010, 1 minuto para a réplica a partir de agora. Bom, trabalhadores e trabalhadoras, esse é um momento importante para que a gente faça essa reflexão. A independência, ela é realmente uma coisa boa para um conselheiro que vai sentar lá contra outros 9? E essa independência é a independência de quem? De, inclusive, deputados que são contrários a direitos humanos? Não me parece correto afirmar que essa independência é algo que vai ser benéfico para a nossa representação no CA da Petrobras. Nós não nos escondemos, nós somos sim representantes dos sindicatos e representantes da FUP, e através do apoio dos sindicatos e da FUP nós temos desenvolvido a campanha com carros de som, com panfletos e com outros materiais. Nós jamais escondemos a nossa cara e nós jamais escondemos a nossa origem. Nós temos um compromisso, como eu falei, de lealdade com você que está aí prestes a perder o seu emprego porque a empresa quer vender ativos importantes diante de uma crise. Ok, obrigada. Chapa 1700, pode fazer a sua tréplica em 1 minuto a partir de agora. Claro. É muito triste que a chapa continue querendo usar o pouco tempo que tem para debater propostas para tentar iludir o nosso colega empregado da Petrobras. Mas a gente não pode fazer nada quanto a isso. O que a gente queria falar é que a Petrobras está num momento realmente muito complicado e que a gente sabe que hoje o Conselho de Administração é formado por 7 membros do governo e 3 outros que deveriam ser cada um com o seu interesse, um representante dos acionistas minoritários ordinário, outro das preferenciais e outro dos empregados. O que acontece hoje, como o próprio candidato acabou de confirmar, que eles estão com ligação forte à FUP, e a FUP passou o ano inteiro defendendo o governo, o que acontece é que, na prática, a gente ter um candidato da FUP sendo eleito nada mais é do que colocar a 8ª vaga do governo. O governo que nos levou a essa situação da empresa estar, de fato, privatizada tecnicamente e tendo que vender ativos. Obrigada. E no próximo bloco, vamos às perguntas do público. A gente volta já já. O perfil é o nosso retrato no Connect. É onde podemos mostrar nossa formação acadêmica e profissional e nossas preferências dentro e fora da rede. Aqui vão algumas dicas. Escolha uma foto recente na qual você possa ser identificado e que seja adequada ao ambiente de trabalho. Na aba Sobre Mim, você pode incluir projetos e atividades da companhia e relacionar assuntos do seu interesse pessoal. Na área Meus Links, você pode apontar para conteúdos de seu interesse no Connect, como as comunidades em que é mais ativo, ou divulgar seu perfil do LinkedIn, por exemplo. As informações que você publica em seu perfil são facilmente encontradas por meio da busca e podem revelar que você tem conhecimentos que interessam a outras pessoas. Por isso, mantenha seu perfil sempre atualizado. Connect, compartilhe e curta essa ideia. Ok, estamos de volta e agora os componentes das chapas vão responder a 4 perguntas do público que serão sorteadas aqui. Vamos para a primeira pergunta que vai ser sorteada. E a gente começa com a chapa 1700, tá? Vocês vão ter 2 minutos para responder. Vamos ver qual é a pergunta. É uma pergunta do Ricardo Freire, da TIC. O que a Petrobras deve fazer para equacionar o seu alto endividamento? 2 minutos a partir de agora.
A situação é bastante complicada, Ricardo. O que fazer é uma excelente pergunta. É claro que uma coisa que também é bom deixar claro, a gente não tem nenhuma ilusão de que vai chegar lá como representante dos empregados e o que a gente quer fazer de fato é representar os empregados, ou seja, um canal de comunicação forte onde a gente possa receber sugestões de todos vocês que queiram participar e tentar defender lá coisas consolidadas com a ideia do maior número possível de pessoas que possam nos ajudar, que tenham conhecimento das suas respectivas áreas. Qualquer empresa, quando tem um problema de caixa, não tem muita solução. Ela tem que verificar o que ela precisa fazer primeiro. Uma das principais coisas é cortar custos. Esse corte de custos a gente está vendo que aos poucos está acontecendo, mas ainda está muito lento. Pode melhorar bastante. A gente acredita que talvez com a reestruturação que vai desinchar um pouco a companhia, mas que não está sendo feito da maneira como nós empregados gostaríamos, mas de qualquer forma a gente sabe que é uma medida necessária desinchar a companhia para cortar ainda mais os custos, isso pode ser que ajude também. Refinanciamento da dívida talvez fosse uma possibilidade, só que a gente sabe que isso necessariamente passa pelo pagamento de juros e possivelmente um juro adicional muito alto, porque a Petrobras não está mais com aquele selo de boa pagadora que ela sempre teve. Então hoje refinanciar seria apenas para diminuir o número de credores, digamos assim, pegar vários e transformar em um. Mas de fato a gente não sabe quais são as melhores alternativas. Isso tudo tem que ser feito um pouco. Agora, o que tratar com cada uma, quanto de cada utilizar, a gente precisa chegar lá, receber todas as informações, ler todas as pautas que vão ser disponibilizadas, com os pareceres que vão vir junto, para a gente poder entender, tirar dúvidas com as pessoas de direito e usar a nossa experiência, nossa vivência empresarial para discutir com os demais membros do Conselho quais as melhores soluções para a empresa. E as melhores formas de fazer a gestão do portfólio. Ok, obrigada. Agora, chapa 1010, 2 minutos para responder a partir de agora. Olá, Ricardo. Realmente a sua pergunta é muito pertinente. É um fato, a empresa tem um altíssimo endividamento, hoje girando em torno dos seus 100 bilhões de dólares, o que faz com que a Petrobras, infelizmente, seja uma das petrolíferas mais devedoras do mundo. Justamente pelo fato do maior causador desse alto endividamento ter sido o governo federal, não somente fazendo dívidas, mas sangrando o caixa da empresa de 2011 a 2014, é de suma importância que as propostas que nós temos apresentado, principalmente do aporte de capital do acionista controlador da empresa, ela seja realizada. E temos feito, Ricardo, uma pressão muito grande dentro do próprio Congresso Nacional e do Poder Executivo para que esse aporte seja feito. Dissemos aqui há pouco que poderia sim ser utilizada as reservas internacionais que o governo federal tem, mas temos outras alternativas. Uma delas, por exemplo, citando aqui um projeto de lei do senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, com todas as resistências que nós temos com o senador quando ele era governador lá do estado do Paraná. Mas ele, como senador, tem nos dado uma série de exemplos. E ele tem, através desse projeto de lei, apresentado uma alternativa, a criação, sim, de um instrumento híbrido, onde o governo federal possa utilizar o Tesouro Nacional, o BNDES, para a empresa ter um fôlego a mais em matéria de pagamento da sua dívida. Dívida essa que nós estamos aqui de quase 100 bilhões, que tem 60% dela para ser paga até 2020. Mas é claro, e é interessante que isso seja aqui ratificado, que nós, em hipótese alguma, concordamos com a venda de ativos rentáveis para a Petrobras. Não só rentáveis, como estratégicos para a Petrobras e para o Brasil. Isso, petroleiro e petroleira, você com certeza não vai ver essa chapa aqui defendendo ou concordando dentro do Conselho de Administração. Obrigada. Vamos para a segunda pergunta. É uma pergunta da Marbi Cristina, ela é do Compartilhado. Qual o posicionamento de vocês quanto aos projetos de lei que estão em trâmite no Senado, a PLS 131 de terceirização e PLS 555 de privatização? A gente tem aqui que a PL
555/2015 dispõe sobre a responsabilidade das empresas estatais e sobre seu estatuto jurídico. PLS 131 de 2015 altera a lei número 12.351 de 2010, que estabelece a participação mínima da Petrobras no consórcio de exploração do pré-sal e a obrigatoriedade de que ela seja responsável pela condução e execução de todas as atividades das instalações de exploração e produção. Então, pela ordem, a gente começa agora com a chapa 1010, 2 minutos para responder. A partir de agora. Bom, primeiramente um grande abraço, Marbi, você que está aí no compartilhado nos assistindo. E eu queria dizer aqui que, pelo menos o nosso posicionamento aqui é bastante claro. Eu, particularmente, fui preso no Senado pelo Dr. Renan Calheiros, porque nós fomos nos manifestar contrários ao PL 131 de autoria do José Serra. Onde que é viável nesse mundo em que o petróleo agora custa $30 mais ou menos o barril, você tirar da Petrobras uma reserva de 30% do controle de todos os campos de exploração nessa imensa província petrolífera que é o pré-sal. Então, do ponto de vista estratégico, esse projeto é um verdadeiro tiro no pé e, sim, uma forma de viabilizar o Serra enquanto presidenciável, porque as petrolíferas estrangeiras vão inundar as campanhas dele de dinheiro vindo aí dos seus lucrativos empreendimentos estrangeiros e nacionais. Quanto ao PL 555, a responsabilidade das estatais, primeiro que é um projeto que ele contém vício de iniciativa. Qualquer projeto de lei que traga no seu bojo um tipo de elaboração sobre estatuto de estatais tem que partir do governo federal. Segundo, é um projeto que vai tornar obrigatório a abertura de capital em pelo menos 25% do capital das empresas que hoje são completamente estatais, não só as mistas. Você imagine a Caixa Econômica Federal, que presta serviço público, não só explora atividade econômica, mas presta serviço público com o seu capital aberto, servindo a uma lógica de lucro para acionistas minoritários, né? Isso é uma clara afronta a nossos direitos enquanto cidadãos brasileiros. Outra coisa que é uma abominação do PL 555 é que ele proíbe conselheiros sindicalizados. Olha só que coisa legal. Ok, obrigada. E agora, chapa 1700, 2 minutos para a resposta a partir de agora. Eu vou começar dizendo que, mais uma vez, eu estou realmente muito assustado, porque eu não sei se é desconhecimento ou se a pergunta feita por conta de deliberada intenção de iludir o nosso colega empregado. A nossa posição sobre qualquer projeto de lei, na prática, não faz diferença alguma, porque isso não é uma atribuição do representante dos empregados no Conselho de Administração. Por favor, leiam o Estatuto Social da Petrobras, a Lei 12.353 de 2010, e lá vocês vão poder entender o que são as atribuições dos empregados da Petrobras no Conselho de Administração. É óbvio que o sindicato é muito importante, e vocês falaram aí que vocês não são contra que seja excluída a possibilidade do sindicato ser representado. Eu também acho que não deve ser excluído. A questão é que o foco do sindicato é discutir com o RH da empresa as questões trabalhistas. O foco do representante dos empregados no CA é outro, completamente diferente. Por favor, leiam o Estatuto Social da Petrobras e Lei 12.353. Em relação à PL 555, eu participei de uma palestra onde o relator, o deputado Maia, da Bahia, ele fez algumas considerações junto com os outros participantes dessa palestra, dessa mesa redonda, e ainda é um projeto de lei que precisa ser revisado. Entre outros pontos que são críticos e que precisam de uma reanálise, estão o critério de fazer com que o membro do Conselho de Administração, todos os membros, tenham responsabilidade solidária em relação a uma determinação, uma decisão por voto no Conselho de Administração. O que acontece hoje é que a responsabilidade ela é individual e solidária, ou seja, você pode se defender pelo seu voto individual, devidamente argumentado em ata, e mudando essa lei, de acordo com essa cláusula, vai ficar complicado porque todo mundo vai ser... Ok, obrigada. Obrigada. Vamos para a terceira pergunta do público.
Quem começa agora é a chapa 1700, com 2 minutos para a resposta. É uma pergunta do Marcos Farsten, da UOL Rio. Em relação a investimentos, vocês são a favor de investimentos em projetos de caráter político, mesmo quando não são rentáveis para a Petrobras? 2 minutos a partir de agora. Marcos, obrigada pela sua pergunta, ela é realmente muito importante. Eu gostaria de deixar claro e evidente aqui a nossa posição. Nós somos de acordo que a Petrobras faça investimentos em campos e projetos rentáveis e lucrativos. É preciso que haja uma gestão de portfólio em relação aos projetos e às oportunidades que a Petrobras vislumbra. É preciso que a gente faça uma análise se os projetos que a gente tem, se hoje eles são rentáveis, se eles deixaram de ser rentáveis ou se existem novas oportunidades no mercado. E por quê? Sendo assim, a gente pode avaliar uma melhor forma de estar adquirindo novos projetos, novos campos e se desfazendo de outros, sempre buscando, é importante lembrar, tem que frisar que não basta fazer essa avaliação somente baseada em critérios econômicos. É preciso lembrar que a força de trabalho, os empregados Petrobras, fazem parte, compõem e soerguem cada um desses projetos. Então é preciso que a visão também do empregado, como minimizar todo e qualquer impacto em relação à vida desses empregados que estão num projeto que está sendo avaliado, seja pensada com muito cuidado. Dessa forma, a gente vai conseguir fazer uma eficiente gestão de portfólio da empresa e tentar diminuir os prejuízos atuais que a gente vem sentindo em relação à Petrobras. E complementando, como já foi falado aqui anteriormente, não, se a gente tiver projetos que sejam exclusivamente para atender a outros interesses que não da empresa e dos empregados, não, nós não somos favoráveis. Seja eles porque não são rentáveis ou porque não são estratégicos, não importa. Se o projeto está sendo defendido por algum outro interesse que não da empresa e dos empregados, nós somos contra. Ok, obrigada. Agora a chapa 1010, 2 minutos para a resposta a partir de agora. Marcos, primeiramente, eu convido você para fazer a seguinte reflexão. A oposição entre técnica, de um lado, e política, de outro, não é um discurso, e como um discurso não serve a um propósito eminentemente político? Como é que nós vamos imaginar que qualquer empreendimento da Petrobras é algo que serve apenas ao interesse político, ainda que político eleitoral, de um ou outro grupamento, de uma ou outra pessoa? Jamais foi assim e jamais será assim, porque são projetos de alta complexidade e que exigem sim dados técnicos, exigem uma boa dose de política, porque o diálogo é essencial para que esses projetos se concluam, e exigem sim capacidade técnica de execução, mas também muita responsabilidade e o acompanhamento dos sindicatos e da sociedade para que eles não extrapolem o seu escopo. Então, primeiramente, essa discussão. E concordar com qualquer tipo de desinvestimento ou de se desfazer de ativos estratégicos e rentáveis para a empresa é algo extremamente absurdo. É impossível que você, trabalhador, trabalhadora, que está, por exemplo, numa termoelétrica, uma fábrica de fertilizante, nos campos maduros da Bahia, Espírito Santo e de todo o Nordeste, não fique assustado com uma resposta como essa. Porque concordar com qualquer tipo de desinvestimento ou venda de ativos desse porte é inadmissível. Os trabalhadores e trabalhadoras com certeza serão impactados. E aí, mais uma vez, reforçando aqui, quem, petroleiro e petroleira, vai estar ajudando você ou tentando intervir em movimentos como esses que a empresa está fazendo? Como, por exemplo, de nesse ano ter a meta de venda de 14,4 bilhões de dólares em ativos. Nós temos esse perfil, essa competência e essa capacidade de falar para fora do Conselho de Administração. Obrigada. Vamos para a última pergunta. A gente vai começar pela chapa 1010, 2 minutos para a resposta. Vamos ver a pergunta. É uma pergunta do Henrique César, ele é da UOBA. Qual a visão dos candidatos para a atuação da Petrobras no pré-sal? Manter a partilha, o status de operador e o percentual de 30% nos consórcios ou mudar essas condições? 2 minutos a partir de agora.
Realmente o pré-sal é algo fabuloso. Em 2006 há essa descoberta e sim, como muitos têm dito, é um passaporte para o futuro do nosso país, não apenas da Petrobras. Aceitar, por exemplo, o PLS 131, que levou aqui o companheiro Bob a ser preso lá no Senado Federal, é algo inadmissível. Por quê? Porque retira das mãos da Petrobras esse poder que ela tem de sim ser operadora única do pré-sal. Ela deter no mínimo 30% dos campos do pré-sal. E mais do que isso, de fazer com que, a partir da lei de partilha, esse Fundo Social Soberano que já está constituído, ele possa trazer recursos para a educação e para a saúde do povo brasileiro. Nós não queremos aqui, petroleiro e petroleira, que o Brasil seja uma Argentina ou uma nova Holanda. Não queremos isso. Não queremos sofrer dessa doença. Queremos que sim, o petróleo, e principalmente do pré-sal, ele traga recursos e um retorno positivo para a população brasileira. Não somente para a população, mas principalmente para os trabalhadores. Por exemplo, hoje, no pré-sal brasileiro, a maioria das suas plataformas afretadas, utilizando o critério técnico empresarial, a maioria das suas plataformas com mão de obra estrangeira ou terceirizada, utilizando o critério técnico empresarial, do controle de custos, do maior lucro. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que, a partir do pré-sal brasileiro, o Brasil tenha a oportunidade de ter garantias e conquistas como a Noruega teve no Mar do Norte, quando ela se utiliza do pré-sal, fazendo justamente o mesmo regramento que nós criamos aqui com o modelo de partilha. Então, sem dúvida alguma, nós somos contrários às mudanças que estão sendo feitas ou que estão tentando fazer no Senado Federal. E, por sinal, elas só foram barradas porque nós, os petroleiros e petroleiras, estivemos no Senado Federal garantindo a não votação do PLS 131. Ok, obrigada. E agora, chapa 1700, 2 minutos para a resposta a partir de agora. Bom, mais uma vez eu vou ter que fazer uma pequena correção. O modelo adotado na Noruega não é igual ao modelo de partilha adotado no Brasil. A grande questão que muita gente reclama no país não é do poder da Petrobras, não é da Petrobras ter o direito de operar todos os campos, isso é ótimo para nós. O problema é a obrigação de operar projetos que a gente não tem interesse. Então, para você que está nos assistindo e que não conhece a legislação, o que está falando lá é o seguinte: se o governo resolver licitar uma área no polígono do pré-sal, uma área de partilha, em que a Petrobras não veja nenhum interesse, não ache que tem petróleo lá, ela acha que aquilo tem muito risco, que vai ser muito caro, ou que ela não vai ter condições de tocar esse projeto, não importa, ela é obrigada a acompanhar quem fizer alguma oferta nessa licitação. E essa obrigação é a única coisa que muita gente acha que é inadequada. Não é a questão do direito, do poder, da possibilidade, nada disso. É óbvio que a gente é empregado da Petrobras e a gente só é empregado da Petrobras, a gente não é empregado de nenhuma outra instituição. Se a Petrobras falir ou tiver algum problema ou a gente não tiver mais emprego, é o único emprego que a gente tem. A gente está na rua. A gente está aqui comprometido com a empresa, comprometido com os empregados, porque a gente sofre exatamente a mesma coisa que vocês. Tá? Então, quando a gente fala que a gente é independente, a gente está falando simplesmente que a gente não recebe nenhum outro fundo, nenhum dinheiro, nenhum patrocínio de nenhum outro ente fora da empresa, fora o nosso salário que a gente recebe normalmente, que foi por conta do nosso concurso público. Então, é por isso que a gente está compromissado com a empresa, com os empregados. Se a empresa falir, nós é que vamos sofrer. Quem é empregado de outras instituições aí fora e não trabalha aqui dentro da empresa no dia a dia, provavelmente não vai sofrer isso na pele. Então, é muito fácil defender questões que não vão afetar a si mesmo. Tá? Então é por isso que a gente está muito preocupado com o futuro da empresa e que a gente pede para vocês, por favor, leiam, entendam as propostas, vejam o que é a atribuição do CA e o que não é. Ok, obrigada. E no próximo bloco vamos às considerações finais. A gente volta já já. O perfil é o nosso retrato no Connect. É onde podemos mostrar nossa formação acadêmica e profissional e nossas preferências dentro e fora da rede. Aqui vão algumas dicas. Escolha uma foto recente na qual você possa ser identificado e que seja adequada ao ambiente de trabalho. Na aba Sobre Mim, você pode incluir projetos e atividades da companhia e relacionar assuntos do seu interesse pessoal. Na área Meus Links, você pode apontar para conteúdos de seu interesse no Connect, como as comunidades em que é mais ativo, ou divulgar seu perfil do LinkedIn, por exemplo.
As informações que você publica em seu perfil são facilmente encontradas por meio da busca e podem revelar que você tem conhecimentos que interessam a outras pessoas. Por isso, mantenha seu perfil sempre atualizado. Conecte, compartilhe e curta essa ideia. Estamos de volta e o debate está chegando ao fim. Vamos às considerações finais. Cada chapa tem 3 minutos para falar e, de acordo com o sorteio prévio, a chapa 1010 começa. Então, 3 minutos para vocês a partir de agora. Petroleiras e petroleiros, foi uma satisfação muito grande estar aqui para apresentar um pouco do nosso pensamento a respeito da condução do CA. Eu espero que tenha ficado claro para todas e para todos algumas questões que são importantes nessa eleição. Nós queremos afirmar aqui que nós temos cara, nós não somos independentes. Nós somos sim ligados ao sindicato, ligados à Federação Única dos Petroleiros,